Minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. Abençoado e abençoada. Todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. Dedicar tempo aos nossos devocionais, orar junto conosco. Estamos vivendo dias em que cada um tem a sua verdade, ainda que nem saiba que está vivendo uma mentira. Cada um quer viver a sua verdade melhor, vender a sua verdade. A Bíblia está cheia de promessa, mas ela será concretizada se você acreditar na palavra de Deus. Precisamos acreditar na palavra de Deus? É muito fácil crer quando as coisas estão cooperando, quando as promessas estão vindo. Alimente a sua fé quando tudo vier contra. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos. Satanás não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, esta que está sendo semeada agora para a sua vida, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, incentivar a leitura da Bíblia, estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão da sua palavra. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre o seu coração. Vamos para a leitura no livro 1 de Samuel, capítulo 12. Mensagem de Samuel ao povo. Então Samuel disse a todo Israel: Eis que atendi ao que vocês me pediram e constituí um rei sobre vocês. E agora, eis que vocês têm o rei que irá adiante de vocês. Eu já sou velho e tenho os cabelos brancos, e os meus filhos estão com vocês. Eu tenho andado à frente de vocês desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui. Testemunhem contra mim diante do Senhor e diante do seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem enganei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? Falem, e eu o restituirei. Então responderam: Você não nos defraudou, nem nos oprimiu, nem tomou coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: O Senhor é testemunha contra vocês, e também o seu ungido é hoje testemunha de que vocês não encontraram nada nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então Samuel disse ao povo: O Senhor é testemunha, Ele que escolheu Moisés e Arão e tirou os pais de vocês da terra do Egito. Agora fiquem aqui, porque vou discutir com vocês diante do Senhor com relação a todos os seus atos de justiça que Ele realizou em favor de vocês e dos seus pais. Depois que Jacó havia entrado no Egito, os pais de vocês clamaram ao Senhor. E o Senhor enviou Moisés e Arão, que os tiraram do Egito e os fizeram habitar neste lugar. Porém, os pais de vocês se esqueceram do Senhor seu Deus. Então ele os entregou nas mãos de Sísera, comandante do exército de Azor, e nas mãos dos filisteus, e nas mãos do rei de Moabe, que lutaram contra eles. Eles clamaram ao Senhor e disseram: Pecamos, pois deixamos o Senhor e servimos os Baalins e Astarotes. Mas agora livra-nos das mãos de nossos inimigos e te serviremos. O Senhor enviou Jerubaal, Baraque, Jefté e Samuel, e os livrou das mãos dos inimigos que os cercavam, e vocês viveram em segurança. Quando vocês viram que Naás, rei dos filhos de Amon, vinha contra vocês, vocês me disseram: Não, queremos um rei sobre nós,
quando na verdade o Senhor, seu Deus, era o rei de vocês. E agora aqui está o rei que elegeram e que pediram. E eis que o Senhor deu um rei a vocês. Se vocês temerem o Senhor, se o servirem, se derem ouvidos à sua voz e não forem rebeldes ao seu mandado, se seguirem o Senhor, seu Deus, tanto vocês como o rei que governa sobre vocês, então tudo lhes irá bem. Se, porém, vocês não derem ouvidos à voz do Senhor, mas forem rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vocês, como o foi contra o pai de vocês. Fiquem agora aqui e vejam esta grande coisa que o Senhor fará diante de vocês. Não estamos no tempo da colheita do trigo? Pois eu vou clamar ao Senhor e Ele mandará trovões e chuva. E vocês saberão e verão que é grande a maldade que praticaram aos olhos do Senhor, pedindo um rei. Então Samuel invocou o Senhor e o Senhor mandou trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. Todo o povo disse a Samuel: ore por estes, seus servos ao Senhor, seu Deus, para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Então Samuel disse ao povo: não tenham medo, vocês de fato cometeram todo este mal. No entanto, não se desviem de seguir o Senhor, mas sirvam o Senhor de todo o coração. Não se desviem, pois vocês estariam seguindo coisas vãs que nada aproveitam e que não os podem livrar, porque são vaidade. Pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque o Senhor decidiu fazer de vocês o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente temam o Senhor e sirvam a Ele fielmente de todo o coração. Vejam que coisas grandiosas Ele fez por vocês. Se, porém, continuarem a fazer o mal, perecerão, tanto vocês como o seu rei. Amém. Compreendendo o livro 1 de Samuel, capítulo 12, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 5. Deve ter sido doloroso para Samuel realizar esta última reunião como líder e passar a autoridade civil a Saul. Fazia quase 500 anos que as 12 tribos eram governadas por juízes, mas os tempos mudaram e o povo queria um rei. Antes de deixar o cargo de juiz, Samuel teve de colocar as coisas em seu devido lugar e dar testemunho de que suas mãos estavam limpas e que o povo não acharia falhas nele. Compreendendo o versículo 5, assim como Jesus, Samuel se pôs diante do povo e perguntou: qual de vocês pode me acusar de algum pecado? João 8, versículo 46. O povo ouviu o que Samuel disse e deu testemunho de que ele havia falado a verdade. Samuel era um homem íntegro. Já Saul se tornaria alguém marcado pela hipocrisia e duplicidade. Como seria maravilhoso você chegar aos últimos anos da vida e ser capaz de rever sua trajetória e ministério sem medo ou vergonha. Compreendendo o versículo 6, foi Deus, não o povo, que designou Moisés e Arão e que o capacitou para realizar as obras poderosas que operaram para o povo de Israel. Samuel não teve medo de mostrar os pecados da nação e, então, desafiou os israelitas a se dedicarem ao Senhor e à sua aliança. Compreendendo o versículo 11, Samuel provaria para o povo que o Senhor havia sido justo e fiel em todas as vezes que tratou com Israel, mas que os israelitas haviam sido infiéis e desobedientes. O profeta queria dizer que Deus sempre proveu um líder quando foi necessário, mas isso não aconteceria se o povo tivesse sido fiel a Deus. Neste versículo, Bidã provavelmente se refere a Baraque,
Samuel incluiu a si mesmo na lista, pois era o último dos juízes, conforme capítulo 7, versículo 15. Exposição bíblica dos versículos 12 a 19. Israel poderia ter expressado sua gratidão ao Senhor e confiado que ele continuaria a cuidar do povo. Os israelitas deveriam ter confessado seu pecado de incredulidade e confiado somente em Deus, mas, assim que os amonitas atacaram, os israelitas pediram um rei e trocaram a lei do Senhor, seu rei, pela liderança de um simples homem. Deus lhes deu o que pediram, mas Israel saiu perdendo na transação. Exposição bíblica dos versículos 20 a 23. Samuel passou do discurso do medo, conforme versículos 15 a 19, para o do não tenham medo, enquanto encorajava o povo a aceitar a situação que a incredulidade havia criado e a tirar o melhor proveito disso. Quantas vezes recebemos o que pedimos e depois desejamos o contrário? O Senhor não rejeitaria nem abandonaria o seu povo por causa de sua santa aliança e sua grande fidelidade. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Samuel, capítulo 12, com a exposição bíblica dos versículos 24 a 25. A aliança de Deus com seu povo, Israel, ainda estava em vigor. Se os israelitas obedecessem, ele os abençoaria. Se desobedecessem, receberiam o castigo. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos, advertiu Samuel, conforme versículo 25. De vez em quando, igrejas e outros ministérios cristãos enfrentam novas situações e chegam à conclusão de que devem reorganizar e se adaptar. Cada ministério precisa de um Samuel para lembrá-lo dos princípios espirituais que nunca mudam, o caráter do Senhor, a palavra de Deus, a necessidade da fé e a importância da obediência. Vamos para a leitura no livro de Salmos, capítulo 87. Jerusalém, a cidade de Deus. Salmo dos filhos de Corá, cântico. Fundada por ele sobre os montes santos, o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Coisas gloriosas são ditas a respeito de você, ó cidade de Deus. Dentre os que me conhecem, farei menção de Raabe e da Babilônia. Eis aí a Filístia e Tiro com a Etiópia. Nasceram em Sião, é o que se diz. E a respeito de Sião se dirá, este e aquele nasceram nela. E o próprio Altíssimo a estabelecerá. O Senhor, ao registrar os povos, dirá, este nasceu lá. Todos os cantores, saltando de alegria, dirão, todas as minhas fontes estão em ti. Amém. Compreendendo o livro de Salmos, capítulo 87, a exposição bíblica dos versículos 1 a 7. Este é outro salmo que enaltece a glória do monte Sião, conforme Salmos 46 a 48. Também capítulo 76, 125, 129 e 137. O escritor não está cedendo ao nacionalismo arrogante, mas apenas procurando glorificar o Deus de Israel e destacar as bênçãos que ele concede. O salmo deve ser lido em dois planos. É uma profecia acerca do reino futuro, quando todas as nações virão a Jerusalém para adorar, conforme capítulo 86, versículo 9, livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículos 1 a 5. E é também uma imagem da Sião celestial, onde os filhos de Deus têm sua cidadania espiritual, conforme Hebreus 12, versículos 18 a 24. Exposição bíblica dos versículos 1 a 3. Davi escolheu Jerusalém para ser sua capital, conforme 2 de Samuel, capítulo 5, versículos 6 a 10. E o Senhor confirmou essa escolha ao colocar seu templo lá. A nação de Israel deveria estar separada das outras nações, tanto em termos políticos, conforme Números 23, versículo 9, como geograficamente. É por isso que Deus chamou Jerusalém de minha cidade,
conforme Isaías 45, versículo 13, e cidade santa, conforme Isaías 48, versículo 2, capítulo 52, versículo 1, e a Sião, seu santo monte, Isaías 11, versículo 9. Jerusalém é seu santo monte, belo e majestoso, é a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafon, é o monte Sião, a cidade do grande rei, Salmos 48, versículo 2. Deus a edificou e, por meio dela, realizou sua grande obra de redenção. Compreendendo o versículo 3, o salmista sabe que Deus tem uma ligação especial com Jerusalém, uma cidade que ele ama acima de todas as coisas na Terra Santa, conforme Deuteronômio 7, versículo 6 a 9, 2 de Crônicas, capítulo 6, versículos 5 a 6, Isaías 60, versículos 11 a 12 e Zacarias 1, versículo 14. Em Jerusalém não estava apenas o templo do Deus verdadeiro, mas também o trono de Davi, e seria dessa linhagem que viria o Salvador, Jesus Cristo, aleluia. No fim dos tempos, Jerusalém será um centro de controvérsia e conflito, mas o Senhor resgatará sua querida cidade. E eu encerro a compreensão do livro de Salmos, capítulo 87, eu trago o versículo 7. Todas as bênçãos, especialmente as espirituais, fluirão do Senhor que reina na cidade de Davi, assim como hoje fazemos uso das riquezas encontradas somente em nosso Senhor exaltado. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 23 a 46. Os saduceus e a ressurreição. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu: O erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse a vocês: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. O grande mandamento. Entretanto, os fariseus, sabendo que Jesus havia silenciado os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, querendo pôr Jesus à prova, perguntou-lhe: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Cristo, filho de Davi. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: O que vocês pensam do Cristo? De quem é filho? Eles responderam: De Davi. E Jesus perguntou: Então como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Portanto, se Davi o chama de Senhor, como ele pode ser filho de Davi? E ninguém podia lhe responder uma palavra, e a partir daquele dia, ninguém mais ousou fazer perguntas. Amém.
compreendendo o livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 23 a 46. Exposição bíblica dos versículos 23 a 33. Embora os fariseus e os herodianos tenham sido silenciados, os saduceus entraram em cena e tentaram o ataque deles. Lembre-se de que este grupo aceitava apenas a autoridade do Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Os saduceus não criam em um mundo espiritual ou na doutrina da ressurreição, conforme Atos 23, versículo 8. Muitas vezes eles desafiaram os fariseus a provar essa doutrina através dos livros de Moisés, mas os fariseus não foram muito felizes com os seus argumentos. Exposição bíblica dos versículos 29 a 33. Especular sobre o futuro pode ser perigoso. Devemos descansar na autoridade da palavra de Deus, pois somente nela temos a verdade que responde às nossas inquietações acerca do futuro. A Bíblia não nos diz tudo sobre o que está por vir, mas ela nos encoraja e nos ilumina. Jesus respondeu aos saduceus, tolos e ignorantes, de forma tão perfeita que eles ficaram em silêncio, conforme versículo 34. Até as multidões se maravilhavam e se espantaram com a resposta do Mestre. Exposição bíblica dos versículos 37 a 40. O amor a Deus não pode ser dissociado do amor ao próximo. Por isso, Jesus também citou Levítico 19, versículo 18, e o colocou no mesmo nível que a Shema. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Podemos acrescentar que os ensinamentos das epístolas do Novo Testamento concordam com esta afirmação. Se uma pessoa realmente ama a Deus, ela também deve amar o irmão, a irmã e o próximo. Conforme 1 João capítulo 3, versículos 10 a 18, capítulo 4, versículo 7 a 21. Se tivermos um relacionamento correto com o Senhor, não teremos problemas com os seus mandamentos. O amor é a base da obediência. Na verdade, toda a lei se resume no amor, conforme Romanos 13, versículos 8 a 10. Se amarmos a Deus, amaremos nosso próximo e, se amarmos nosso próximo, não vamos querer fazer nada para prejudicá-lo. Exposição bíblica dos versículos 41 a 46. Os estudiosos naquela época estavam confusos sobre o Messias. Eles viam 2 imagens do Messias no Antigo Testamento e não conseguiam conciliá-las. Uma mostrava um servo sofredor, enquanto a outra revelava um monarca conquistador e dominador. Afinal, eles deveriam esperar 2 Messias? Como o servo de Deus poderia sofrer e morrer? Dê uma conferida em 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 10 a 12. Se tiverem ouvido o que Jesus havia dito, eles teriam descoberto que Deus tinha apenas um Messias, mas que ele seria ao mesmo tempo humano e divino. Ele sofreria e morreria como um sacrifício pelos pecados, em seguida ressuscitaria dentre os mortos com um triunfo e, um dia, voltaria para derrotar seus inimigos. E eu encerro a leitura da Bíblia e também da compreensão do livro de Mateus, capítulo 22, dos versículos 23 a 46, trago o versículo 41. Jesus agora havia respondido a 3 perguntas difíceis. Ele tinha lidado com a relação entre religião e governo, entre esta vida e a vindoura, e entre Deus e o nosso próximo. Estas são relações fundamentais e não podemos ignorar os ensinamentos de nosso Senhor. Mas a pergunta acerca do que se pensa sobre o Messias é mais fundamental do que essas, e Jesus a fez para seus inimigos. As palavras de hoje foram semeadas para as nossas vidas, para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor.